É isso aí, pessoal. Estamos aqui diretamente de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, para todo o Brasil. É Vida de Mercado. Chama a vinheta. Hoje o papo aqui vai ser sobre o mercado agrícola. Estamos aqui com o nosso convidado especial, o Geiciano, que vive aí desde 2017 exclusivamente do mercado e começou as suas atuações em 2013. Estamos aqui também com o professor Lívio. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, uma boa noite. Hoje nós temos um convidado só, porque ele é muito especial. Esse ano foi meu aluno lá. Fale por dois. Ele vai contar, ele vai contar um pouco aí sobre como que ele começou no mercado, como é que a gente se conheceu lá na UEPG, lá, né, através do projeto, através de palestras lá. E ele vai desmistificar algumas coisas do mercado financeiro. Questão do day trade, questão da escolha de um ativo para operar. E vai contar como é que foi essa trajetória hoje dele viver exclusivamente de mercado, né? Uma coisa que as pessoas normalmente elas têm o anseio de, né, para quem vem no mercado, o anseio que isso aconteça com ela, né, ter essa flexibilidade toda, que o mercado, muitas vezes as pessoas pensam que terão, né, e aí o Geiciano vai contar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai explorando esses temas aí ao longo da nossa conversa aí, né, com o Geiciano. Geiciano, se apresenta aí. Então, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui, né? O Danilo, o professor Lívio, né? Sim, eu queria sim. estar faz tempo já nesse lugar. Agradeço o convite do professor Lívio para estar aqui. Ah, não, você já era figura carimbada. Agradeço as palavras também, porque é magnífico se chegar num lugar onde você sempre quis, né? E poder ter a oportunidade de compartilhar com as pessoas isso. E legal, eu né? acredito que, independente da audiência de todas as pessoas que olham, às vezes tem 50, 60 mil pessoas, mas analisando, mas é apenas uma que olha e leva aquilo pro coração. E se aquela pessoa levar 1% daquilo que a gente falar aqui hoje e conseguir ser 1% melhor amanhã, o nosso trabalho já está feito. Isso, então acho que é para isso que a gente está trabalhando aqui. Vamos... Eu conheci o Lívio na UEPG em 2013. Eu entrei, tava calouro de administração pela UEPG, e decidi entrar para fazer trabalho do ADM. E em uma apresentação de artigo eu conheci o Lívio exclusivamente lá falando sobre milho e bolsa de valores, e eu tava lá na sala. Você tava de monitor lá na sala, né? Exatamente, para assistir. Foi um dos primeiros artigos que eu escrevi sobre o mercado financeiro, e aí você até assistiu, né? Foi o primeiro, vamos dizer, produção científica lá do grupo de pesquisa lá. Né? E aí o Geiciano já gostou, já brilhou o olho, e na sequência, a gente não falou de imediato, né? Mas na sequência a gente começou a trocar mais ideias aí, né? E olha que legal a sorte que eu tive, porque eu já tava olhando e aprendendo alguma coisa de mercado um ano antes. E por coincidência, naquele dia eu conheci o Lívio lá falando sobre bolsa e falando sobre o agro. Eu falei, caramba, olha a sorte que eu tive, né? Porque de tantas possibilidades eu caí justamente naquela sala que tava o professor Lívio, expert, falando, né, da bolsa, anos de mercado ali. Falei, não, tenho que ir atrás desse professor aí, vamos conversar, trocar uma ideia. Participei do curso do Lívio, assim como muitos, né? Eu acredito que o trabalho que o Lívio faz ali na UEPG abre portas para várias pessoas, se a pessoa saber aproveitar. Independente do nível profissional, ela pode utilizar para a vida pessoal e para tudo, porque os ensinamentos do mercado você não usa só no mercado. Né? Qualquer pessoa, empresário, para família, tudo, porque tudo vai da sua consistência. O mercado antecipa tudo, né? Exatamente. E a vida do mercado em si, você tem que ter uma preparação mais psicológica, assim, você tem que estar preparado consigo mesmo, conhecer a si mesmo. Então, esses ensinamentos, assim, proporcionam a pessoa a conhecer a si mesmo, né? Porque, ainda mais quando você trabalha com dinheiro. Se você quer conhecer quem você é, trabalhe com dinheiro. Teve aqui um programa que veio o Luciano Doll, veio a professora Gislaine, né? Eles falaram um pouco sobre empreendedorismo. A gente viu algumas características empreendedoras que o trader tem que ter, né? O trader ou quem opera no mercado financeiro. Então, realmente tem que ser um empreendedor, né? Para você estar colocando ali, assumindo riscos e tudo mais. E a gente vai ainda fazer um programa, Geiciano, sobre a questão comportamental. Vamos trazer alguém da área de comportamento, PNL, né? A programação neurolinguística,
e quanto isso ajuda dentro do mercado financeiro, né? Ajuda a tua performance, porque você, a gente vai ver aí, você não é um investidor, ou seja, você não coloca, apesar, né, vamos dizer assim, não é a tua atividade principal investidor, colocando dinheiro para rentabilizar muito a longo prazo. Você é o trade, você coloca um dinheiro lá para tirar dinheiro do mercado, né? Isso. E então é esse tipo de coisa que a gente vai explorar, mas a questão daí de você estar preparado para isso é muito mais do que alguns profissionais de algumas outras áreas. Você tem que estar bem para poder fazer isso. A gente lá na sala de vida de mercado, a gente vê realmente que a pessoa, ela acaba se conhecendo, né? Foi o que você falou. Lidou com dinheiro, a gente começa a se conhecer. Assim, indo muito além, eu tô fazendo um trabalho psicológico hoje justamente por conta disso, para você ter uma experiência ainda melhor no mercado. Porque eu descobri, e o pessoal fala, psicólogo, questão da alimentação, isso, aquilo. Tem tudo, né? A parte da psicologia em si, ela tem muito preconceito hoje em dia. As pessoas acham que ninguém precisa, mas a psicologia é fundamental para você se conhecer. Então, quem tá no mercado, tem a intenção de viver de mercado também, tem que procurar esses profissionais, porque eles vão estar ali para ajudar a conhecer quem você é e como que você vai trabalhar com esses problemas, porque às vezes o mercado ele te traz problemas, assim como te traz emoções boas, ele vai te trazer emoções ruins, e não é porque nesse dia, por exemplo, hoje, aconteceu alguma coisa, eu acabei perdendo, eu vou entrar em depressão, vou ficar choramingando. Então você tem que ter um preparo para você saber trabalhar em dias bons e ruins, porque no final o que importa é essa diferença desses dias que vai pagar o teu salário no final do mês. Então você tem que entender essa fase do trader também. É justamente isso. É uma das coisas que eu sempre falo do trade, né? Já falei pro Danilo, para você em outra época já devo ter falado, né? Que quando você está operando ali, muitas vezes é interessante você se afastar e se olhar. Como você tivesse atrás de você, olhando o que você está fazendo. Então você sai ali da tua... né, ali, e você se olha. Assume o papel de observador, né, professor? Isso, assume o papel de observador. É uma técnica, né, que existe, assim, né? Mas eu muitas vezes assumo o papel de observador e vejo o que eu tô fazendo. Sim. Para ver se nessa avaliação eu vou realmente gostar do que eu tô fazendo. E normalmente já vem à tona, como observador, já vem à tona, assim, aonde que tá o que você está fazendo de errado. Muitas vezes não te agrada. Porque é um erro recorrente, é uma coisa com a qual você vem repetindo, né? E isso você tem que realmente ter. Outra coisa, quando você está em outra atividade, num ambiente de uma empresa, muitas vezes as pessoas costumam, quando alguma coisa dá errado, você acaba empurrando para uma equipe, para uma situação, você tira o peso daquela situação incômoda de você. Né? Você divide. E no trade não tem isso. É sempre o chefe, é sempre o amigo, é sempre... É sempre o chefe, o amigo, a família, alguma situação. Mas no trade não. Você tem que chamar a tua vida para você. Então muitas vezes eu vejo que o problema, Geiciano, muitas vezes, e você já deve ter sentido isso, o problema não tá na tela, cara. Exato. O problema, e também não tá no mercado, tá fora do mercado. O teu problema está fora do mercado e ele influencia você ali. Então é muito interessante observar isso. E eu quero complementar mais, porque esse assunto eu gosto. Porque o mercado, ele é muito mais que o mercado. O trader que quer viver de mercado, como eu falei, você tem que se conhecer. Então entra muito além disso. Entra o conhecimento psicológico, entra a alimentação. Você tem que ter um acompanhamento, um nutricionista, fazer a tua alimentação, porque o mercado não para, ele não desliga para você ir almoçar. Por exemplo, eu que opero das 9 até as 6 horas, minha pausa é das 4h20 às 5. Então, entre esse meio termo do mercado, você tem que ter algum tipo de alimentação para você não precisar sair da tela, mas também não passar fome durante o dia. E isso tem que ser planejado, porque às vezes o trader está fazendo uma alimentação que não tem todos aqueles nutrientes que ele precisa, porque o cérebro é o que mais consome energia, principalmente quem está pensando ali toda hora, né? Isso, se você está com fome ali, você acaba sofrendo estresse, você acaba não se concentrando da maneira que você tem que concentrar. Então, assim, se você reparar muito bem no dia a dia do trader, existem fatores externos que influenciam no que você está operando hoje. Talvez ontem você operou melhor porque você não estava com fome, hoje você está com fome e você operou diferente. Então são coisas que nenhum trader para pensar. E a gente, né, por exemplo, eu que tô... na alta performance, os detalhes fazem diferença. Perfeito, né? É alta performance, exatamente. Então, alta performance, a gente, com outros operadores do agro que eu converso e tudo mais, a gente tenta falar que a gente tem que entrar no estado de flow. Eu gosto muito de seguir, principalmente a parte de modelagem das pessoas.
pessoas que tiveram sucesso, e não precisa ser no mercado, não precisa ser qualquer área da vida. Por exemplo, o Ayrton Senna, pra mim, é um cara assim que eu sou muito fã. E eu sigo muito aqueles ensinamentos que ele deixou, mesmo tendo, né, falecido lá 27 anos atrás. O que ele era como pessoa designou que ele seria campeão, né? Então ele ia atrás, independente se tinha alguém melhor que ele ia treinar mais, porque ele sabia que ele não era o ser perfeito, que ele não precisaria estudar, não precisaria se aperfeiçoar. Então ele estava todo dia se aperfeiçoando, né? Então é isso que proporciona a pessoa a fazer isso. Então quando você está no ambiente que você quer, você está com a tua alimentação saudável, você está com os teus exercícios em dia, você está com o teu preparo psicológico em dia, aí você vai entrar no flow do mercado. Sabe aquela hora que várias vezes eu estou operando e eu não sei nem a ordem que eu operei ali, porque estou no flow, eu só estou executando. Eu não lembro, não sei que horas que é aquela coisa assim que parece que o tempo para, e você vê a coisa mais devagar acontecendo. É aquilo. Por exemplo, quando tem os relatórios do USDA, que a gente está operando, a gente só fala ali no grupo, bom relatório para todos, 5 minutos antes, todo mundo está olhando para a tela, é aquele silêncio. Sabe aquele silêncio que você não se incomoda, porque você realmente, o teu cérebro tapou seus ouvidos e você só tá foco na tela. Tá focado. É ali. E cara, às vezes você não acha, porque quando eu termino de operar aquele dia, que são os dias que a gente faz mais financeiro, sim, né? Sim. Termino de operar aquele dia, eu vou olhar minhas ordens, tipo, meu relatório saiu 1 hora. E pra mim parece que eu demorei tanto pra operar, porque você fica esperando a decisão do mercado. E aí você olha lá, você operou a 1 hora e 005, sabe? Tipo assim, foi no estalo na hora. E pra você não foi esse tempo curto. Então o trader que quer viver de mercado tem que saber disso. Você tem que se conhecer. Né? Não adianta... Aí você começa a trabalhar o setup e o mercado e tudo mais. Não adianta você querer entrar no mercado, talvez já com algum problema. Você vai estar precisando de dinheiro, você vai entrar no mercado para fazer dinheiro fácil, naquela coisa de eu vou pagar o táxi, o Uber aqui com dinheiro no celular, né? O croissant. Exatamente. Croissant, Então a pessoa tem que ter essa serenidade, essa humildade de entender a ela primeiro. Porque até voltando nesse caso do que é o mercado, viver de mercado, muitas pessoas têm aquela fantasia do que é viver de mercado. Porque ela começa a pesquisar esses... E a maioria acho que começa esse ano com uma fantasia, né? Exato. Eu acho, se eu analisar bem o que aconteceu comigo, o que me levou, o primeiro impulso foi fantasioso. O primeiro impulso de conhecer o mercado, tudo. A partir da hora que você começa a conhecer mais e daí você desvenda essa fantasia e vê que ela vai além de, né? Ou seja, uma coisa bem mais séria, tudo. Aí que você toma a decisão, né? De ou conhecer e desistir, né? E deixar rolar. Saber se aquilo é pra você, né? Vai fazer outra coisa. Ou você assume aquilo como sendo uma coisa que você quer fazer pra você e você resolve desvendar aquilo sem aquele glamour, né? Mas com uma cientificidade que é necessária para que você consiga fazer aquilo rodar de forma... vamos dizer assim, efetiva para você. Perfeito. E você, Geiciano, o que você acha que foi a tua virada de chave lá, né? Que você comentou que você começou em 2013 e somente em 2017 você começou a viver de mercado. Como foi esse meio tempo? Qual que foi a tua experiência mais traumática e a mais legal, assim, pra gente situar o pessoal? Começando assim dessa virada de chave, é até engraçado falar, porque se eu contar o que foi a virada de chave, é uma coisa óbvia. Totalmente óbvia. A minha virada de chave foi me especializar em um ativo. Sabe, não é aquela coisa assim de você estar operando o dólar. Você tem que saber o que influencia no preço do dólar. O dólar é negociado no planeta todo, não é só aqui no Brasil. Você tem que saber o que vai influenciar o dólar, por exemplo, eu nas commodities. O que vai impactar no preço do milho? Quanto de área plantada que a gente tem? Quanto que a gente vai exportar? As expectativas. A safra está se desenvolvendo bem? Tem nível de chuva ideal para essas lavouras se desenvolverem? Como que está o preço do câmbio? Porque a paridade de exportação vai definir qual que é o teto, ou a importação, o piso do milho físico, e o físico influenciar no futuro. Então, a minha virada de chave foi me especializar nesse ativo e saber o que está movimentando esse preço. Porque aí nas estratégias que eu tenho as estratégias para alta e para baixa. Então, por exemplo, aconteceu aqui essas geadas que teve nas outras semanas passadas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou atuar com as minhas estratégias de alta, porque eu sei que o mercado está especulando alta. E então, assim, o meu percentual de acerto é muito alto, porque eu consigo mais ou menos tatear
aonde que o mercado... Trabalhar com o fundamento, Trabalhar né? com o fundamento. Com o fundamento, Então, eu acho que assim, a primeira virada de chave de qualquer pessoa que quer viver no mercado é especializar naquele ativo. A pessoa está operando ações de empresa, se especializa naquilo. O que faz aquela ação? Às vezes tem dividendo, a pessoa nem sabe o que está acontecendo, o preço abriu diferente do fechamento de ontem e a pessoa não sabe nem o que é, né? Subscrição. Então, a pessoa tem que saber o que está fazendo. Eu fui um que comecei a operar, já sendo alguns ativos e eu desconhecia até a questão do spread ali, do book, né? Então eu via a cotação e achava muitas vezes que o meu preço de execução ou de compra e de venda ia sair naquela cotação. Exato. Né? E na verdade a cotação é o último negócio que ocorreu. Não quer dizer que tem um vendedor com aquele preço para você, ou tem um comprador para aquele preço para você. Se você quer vender, você vai ter que ter um comprador naquele preço da cotação, e muitas vezes não tem. E eu achava que era erro de plataforma, que a corretora ficava com o teu dinheiro. O que acontecia? Que eu vi o preço que eu queria e eu dava a ordem e não executava naquele preço. Tava com erro a plataforma. Então eu já operava o mercado com dinheiro, tudo, e não tinha esse conhecimento, porque não veio ninguém me falar isso. Exato. E eu ligava para as corretoras e sempre eu ouvia o cara falar 2 preços. Né? Ele falava o bid e o ask, que é a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. E eu ficava me perguntando, por que esse cara me fala 2 preços? Por que ele não fala o valor da cotação? Aí um dia eu falei assim, eu vou pagar esse mico e vou perguntar. Daí que ele me falou e me deixou mais confuso. Ele falou, não, um é o bid e outro é o ask. Eu falei, poxa, agora eu sei. Será que dá pra você explicar? Fala em português, né? Será que dá pra explicar de uma forma mais... Eu sou novo no mercado aqui, né? Não, veja bem, vai ter uma oferta de compra e uma de venda, elas não vão bater, né? Porque o comprador e o vendedor, eles não estão negociando o mesmo preço. O vendedor quer vender sempre mais caro, né? E o comprador quer comprar sempre mais barato. Então existe ali, e aí vai ter o cara que vai fechar, ou comprando mais caro, ou vendendo mais barato, que vai ser urgência. Aí foi uma das minhas viradas de chave, no sentido das negociações. Você conheceu o ativo que está operando. Conhecer, né, como que funciona a bolsa e as regras da bolsa, né? Então a gente não se preocupa às vezes nem de saber como que é a dinâmica. Aí o que aconteceu? Depois eu fui estudando os ativos, a gente passa pelo índice futuro, assim como você deve ter passado também, e aí que você acaba escolhendo um ativo e aí você busca o fundamento, né, do ativo, você busca os teus sinais ali, né, e o fluxo. Então você vai ter fundamento, vai ter a questão do histórico gráfico ali e o fluxo ali vendo, exato, né? Então a hora que você fecha essa tríade, né, você começa a ser trader de verdade. Por exemplo, a parte da commodity, eu tenho até todo um cuidado para falar para a pessoa, porque às vezes você tá falando assim, a pessoa é empolgada e realmente quer ir lá e operar. E às vezes a pessoa tá lá, só opera o mini índice, né? E às vezes é aquele comprar a mercado, vender a mercado, a pessoa fica viciada em fazer aquilo, né? Aí ela vai no mercado agro, às vezes o spread tá 20 centavos de um preço no outro, aí ela clica comprar no mercado, nossa, não tem, saiu no prejuízo, já não tem o que fazer. Ou seja, o cara que quer vender, ele quer vender, por exemplo, a 96 e o cara que quer comprar a 94, né? E a última cotação foi 95, né? Então não tem, no preço de cotação não tem oferta. Então a pessoa tem que começar a ver isso. E outra coisa, o legal de operar com commodities é exatamente essa diferença de preço. Porque às vezes você está posicionado e você vê a intenção de alguém querendo executar, a hora que fecha. Você começa a arrastar suas ordens para baixo, você começa a puxar. E isso gera uma sensação de ansiedade ainda maior para quem precisa executar. E no milho é muito diferente o ativo e é legal, porque eu sou apaixonado por operar com commodities, né? E você consegue identificar quando tem pessoa física no milho, principalmente nos vencimentos longos, porque é aquela pessoa que está desesperada, ela não sabe, ela coloca num preço na melhor oferta, ela começa a baixar, alguém vai atravessa ela baixa mais, e daí fica brincando você mesmo, às vezes precisa executar, você cobre ela, a pessoa vai baixando, e quando você vê, tá pagando no teu preço já, ela saiu no pior preço que tem para ela. Então, muito no mercado do milho acontece muito os caras rastrearem esse tipo de operação, e eles fazerem os caras executarem nos lotes deles, sabe? Então eles ficam ali engordando porco, que falam, né? Que fica fazendo lote para depois raspar na frente deles. Então a pessoa... Uma coisa que eu queria que você explicasse daí, né? Com relação ao mercado de futuros aí,
que a gente fala que é um ativo que tem tela cega. Sim, tela cega. Né? Então eu queria que você falasse um pouco o que é tela cega aí. Eu acho que a tela cega é fantástica, sabe? Tanto que o pessoal fala... eu particularmente, falando por mim, né? Eu acho que eu não conseguiria me adaptar no milho na tela cega, porque quando tem algo que você fala, por exemplo, é terra, é XP ou é corretora X... Ou seja, às vezes... você no milho você não consegue ver a corretora que está atuando. Não consegue. Porque às vezes você consegue criar um viés, você cria um viés errado, né? A pessoa tem que ter um tempo de tela muito grande para você identificar as corretoras e saber o que elas estão fazendo. Porque se você ir só o que está aparecendo na tela, às vezes é mascarado. Às vezes é a pessoa que está operando por outra corretora, ela quer comprar, mas ela está vendendo ali de oculto, sabe? Então... Uma malandragem. Uma malandragem, exatamente. No milho não tem essa. Então você vai realmente pelo fluxo dos lotes. E você consegue identificar padrões de operadores, por exemplo, brokers grandes, só pelo estilo que ele opera, né? Então, várias vezes a gente identifica lá no milho a ordem oculta que a gente fala, que é o iceberg, que, por exemplo, a pessoa coloca 10, é o lote oculto, mas pode ter 500 lotes ali atrás. A gente nunca vai saber. Só executando para saber. Então, às vezes, antes de um player lá executar, ele começa a calçar de 5 em 5 centavos, lotes de 10. E você começa a entender que o mercado vai ceder. Porque você já viu aquilo várias e várias vezes. É um estilo do cara operar. Imagine, né, a gente sendo um cara, a gente vê assim, o day trade, o pessoa física, a gente tem uma flexibilidade de entrada e saída do mercado. Você pode entrar e sair do mercado muito rápido, principalmente no dólar, que tem uma super liquidez. Então eu faço operações às vezes de segundos lá. Sim. Né? Então eu entro e saio, a gente tem, vamos dizer, o clique na mão. Né? Exato. Agora eu fico imaginando um cara que trabalha numa grande mesa, né? Dentro de uma grande mesa a gente vai ter os traders, só explicando para o nosso público, né? Vai ter o trader, é o cara que opera com o capital da própria corretora, né? Vai operar, ele é o trader, ele vai girar o capital da corretora, e tem o broker, que é o cara mais valorizado, que é o quê? É o cara que executa as grandes ordens para os grandes clientes. Esse broker, sim, ele tem eu vejo assim, uma missão às vezes muito espinhosa, porque você desmanchar uma posição grande num ativo como o milho, que tem pouco book, né? Ou seja, eu tenho que vender 100 contratos, e se eu for executar os 100 contratos a mercado, eu faço o preço cair R$1, faço um estrago no mercado. Posso colocar ele até em leilão, se for o caso. Então eu tenho que ter justamente uma estratégia para que eu vá vendendo de maneira discreta, vamos dizer assim, né, para o nosso público mais leigo, discreta, para que eu consiga executar tudo aquilo sem uma variação de preço tão grande. Exato. Então eu vejo que o broker, assim, você que consegue identificar, o cara tem uma missão difícil na mão. Exato. Né? E aí você consegue, quando o cara tem uma missão difícil, aí você consegue se prevalecer, né? E ele causa o quê? Uma ineficiência no sistema. Né? Mas exatamente isso que eu quero chegar também. É outra coisa que a gente vai operando e vai identificando. O mercado do milho, por exemplo, é legal porque trabalha com físico. E às vezes o cara tá ali com as posições, mas ele tem posição no físico também. E o que tá acontecendo muito nesses últimos tempos se ele tem no físico, a maneira de olhar o mercado futuro é totalmente outra. Por exemplo, às vezes o cara tem posições enormes de grãos em silos, o cara tem grão para vender. E o que estava acontecendo tempos atrás era o cara manipular o mercado mesmo, puxar o mercado para ver se o físico vai atrás. Porque o que acontece? O produtor é especulador em si. Eu sou de família de agricultores. Então o cara vê que a saca tá 80, daí o vizinho fala que vai subir, o cara fala que vai subir, opa, eu vou segurar também. E quando acontece do físico segurar, não tem oferta, quem precisa comprar tem que pagar mais caro. Né? Então o produtor vê agora na bolsa, o milho subiu 2% no dia, 3% no dia, o cara pensa, opa, se o futuro tá subindo, o físico pode subir também. O que deveria ser ao contrário. E quem puxa quem aí nessa história hoje? Hoje em dia depende do momento, mas eu vi muito o futuro puxar o físico, sendo que na verdade era o físico que tinha que dar o tom pro futuro. No caso, o futuro é o rabo e o físico seria o cachorro. Exatamente. Então tá acontecendo isso, porque não é difícil você ter grandes posições no milho, porque o milho tem pouca liquidez. Então o cara que tem milhões de sacas estocadas, o cara pede margem na corretora e o cara começa então puxar o mercado, ele compra, raspa, ele vende um pouquinho, ele compra, raspa, vende um pouquinho, vai fazendo essa média e quando vê o mercado tá dando limite. Só pra quem não sabe, Danilo, o GCN trabalhou em mesa de operações de corretora, ele operou boi, milho, chegou a operar bastante na mesa de corretora, foi broker, né?
analista também, analisava lá. Hoje ele trabalha para ele. Mas aí foi uma escola. E o que acontece? Uma pergunta assim, Geiciano. Quando o mercado não era tela cega, você conseguia ver os players lá. Sim. E agora que você não consegue ver, eles estão anônimos ali. A liquidez, o número de negócios por dia, aumentou ou diminuiu aí? Aumentou muito. Nossa, principalmente pessoas físicas, né? Que a gente sabe que tá entrando no mercado. Quando você começou a operar, estava na mesa de operações, de corretora e tudo mais. Quantos negócios eram feitos por dia, mais ou menos? Olha, eu vou falar assim, mais ou menos pelo que eu lembro, era 1.500 negócios no dia. Hoje, a gente tem dias que passa de 12 mil negócios. Nossa. Assim, mudou da água pro vinho. Claro que não é sempre, mas uma média hoje tá ficando ali entre 5 mil contratos. Então a tela cega aí, no caso, traz liquidez pro mercado. Traz liquidez. E não só isso, porque eu acho que o próprio broker, muitas pessoas falam que não e tal, mas eu acredito que o próprio broker, ele se beneficia disso. Porque às vezes quando... todo mundo se conhece ali dentro, às vezes, né? No mercado, principalmente do milho, os brokers ali. Uhum. Então o cara vê um corretor botando uma ordem para precisar comprar e o cara sabe quem que é. E às vezes ele sabe, poxa, ele tem tantos contratos para comprar, então eu vou começar a atravessar ele, porque ele vai ter que executar. Então a tela cega proporciona você pensar, tá, e se não for aquele cara? Então vamos com cautela, sabe? Então, e o cara tem mais espaço para fazer o preço dele. Quer dizer, agora apareceu o HFT, né? Então, tanto é que o meu operacional, a gente sempre fala que o mercado tá mudando. Isso, só vamos dar uma esclarecida aqui. HFT são os robôs de alta frequência. Aqueles que buscam milissegundos para negociar e normalmente eles vão tentar atravessar o operador que está ali dando clique ali, né? Então os HFTs, eles têm estratégias próprias, algoritmos que a gente chama, programados, e ele durante o pregão ele vai tentar se prevalecer de alguma ineficiência que existe no sistema da bolsa. Tá? Então o HFT ele vai explorar um nicho desse. Um operador como o Geiciano provavelmente ele vai ter que diagnosticar que existe HFT, qual seria a provável estratégia do HFT. Então tem que ter experiência para daí sim você poder às vezes até tirar uma vantagem. Perfeito. E às vezes até utilizar o robô como o início de um fluxo. Como nós no dólar, Geiciano, a gente acompanha o dólar e o dólar não é tela cega, a gente consegue ver. Então, por exemplo, quando eles ligam o robô participativo lá do JP Morgan, o JP Morgan liga um robô e ele não para de comprar. Cada vez que alguém compra um lote um pouco maior, o robô compra junto. Exato. A hora que ele começa esse fluxo, é muito difícil, mesmo que os fundamentos digam que naquele dia o dólar deve cair. Né, os fundamentos lá, o que a gente estuda sobre juros, sobre todo o contexto econômico está dizendo, o dólar hoje é para baixo, ele vai ter que ceder, né? Está acontecendo isso. Naquele momento que o robô está atuando, é difícil, o fluxo vai a favor dele. Exato, né? e acontece no mesmo milho. Então, o que acontece? No milho não deve ser diferente aí. Tanto é que quando eu notei que a minha estratégia não estava funcionando, porque antigamente não existia esse HFT, o mercado era limpo, né, do milho, né? Trouxe mais fluxo, mas ao mesmo tempo trouxe um novo desafio. Então eu tive que me reinventar, de setembro do ano passado para cá, eu tive que refazer o meu operacional. Ou seja, tinha robô na área. Tinha robô na área, exatamente, porque aí o robô ele já está na tua frente. E quando eu vi aqueles lotes sendo posicionados e eu agredia, agora o robô já grita e eu fico sem lote. Né? Então sim. A minha estratégia tem que ser diferente hoje para eu poder estar vivo mesmo com o robô. Ou seja, um operacional que você fazia e estava bem consolidado na tua cabeça e estava te dando dinheiro, de uma hora para outra ele pode parar de funcionar. O robô estava fazendo o que eu fazia. O robô tomou a minha vez. O robô roubou sua vez. Exatamente. Entende? E eu acho que agora, eu costumo conversar com o pessoal aí que eu acho que essa é a grande diferença da pessoa pro robô, né? A pessoa ela consegue diagnosticar coisas diferentes daquilo que ela foi pré-programada, né? O robô não. O robô vai executar aquilo que você falou para ele executar e pronto, acabou, né? Agora, com o desenvolvimento da inteligência artificial, com o desenvolvimento da robótica, a briga fica cada vez mais desleal, né? O robô ele é muito inteligente. Então eu digo que as atividades mais manuais, que são atividades assim, compra aqui, vende ali, faz aqui, ou o cara que faz um trabalho manual mesmo, de carpir, de plantar, cara, isso aí as máquinas daqui, eu digo, sendo pessimista, eu acho que 20 anos aí a gente já vai ter o domínio das máquinas, dos robôs aí na maior parte dos mercados, né? E um exemplo no milho, o que eu fazia muito, era assim, um dos principais financeiros que eu fazia, era o final de fila. Sabe quando tem o lote lá, por exemplo, o milho tá R$96
e começam a vender 96, né? Tem lá 500 lotes, daí batem 100, tá 400, 300, 200, 150. A hora que tá 100, abaixo de 100, você começa a vender junto. E dava super tempo, você vendia ali 20, 30 lotes tranquilo. Hoje em dia não, o mercado tá 96, tem 500 lotes, tá saindo a 96,08, de repente alguém vende, o robô vende junto, já bateu o 96, já tá lá no 90, 95, 90. E você perdeu. A gente fala assim que o operacional de fila é você observar o número de ofertas que tem em cada preço. Né? Tem preços que tem memória, Danilo. Então, se esse preço negociou muito, se muitos participantes atuaram em cima daquele preço, porque eles julgaram naquele momento que atuaram e fizeram um volume que aquele preço seria um preço justo, né? Para aquele momento negociar ou o milho ou o dólar. Então, o que acontece? Nesses preços, a gente fala que cria-se uma memória. Muita gente se posicionou ali, o preço foi negociado como qualquer produto no mercado. Né? Então, você vai hoje no supermercado, na parte de hortifruti lá, e você sabe se as coisas estão caras, estão baratas, porque você fala, puta, isso aqui se negociou muito tempo nesse preço, e hoje ele está num preço maior. O mercado também é assim. Então, o que acontece? Quando aparecia esses lotes maiores, você sabia que tinha alguém marcando o preço ali. E aí acontecia o quê? O operacional de fila. Né? Você olhava as filas e sabia ali onde se posicionar. Então existia aquele trade, a gente fala pelos apelidos, né, do trade, das estratégias, né? O vaguinha, você via onde tem uma vaga ali. A agressão, você estava terminando a fila, você entrava junto, né? Ou seja, se o pessoal bateu toda essa fila, porque tem volume, vai subir. Então esses operacionais de fila, eles eram operacionais que no dólar também, quando era o dólar cheio, ou seja, o contrato padrão de dólar, usava muito esse operacional. Né? Então, em 2017, 2018, operei muito fluxo olhando operacional de fila. Hoje, com o mini dólar, com a velocidade que quer dizer, a velocidade com que a gente vê as negociações acontecendo, isso não tem mais. Nas commodities ainda era... O robô não estava presente e ainda a gente conseguia. Agora o GCM contando para nós está presente. Então, ele tira do ser humano um operacional, uma seara que era do ser humano. Agora não é mais. Não é mais, exatamente. A gente não tem como competir com aquela velocidade, né? Mas o mercado realmente exige essa adaptação e você entender que você está errado. Não adianta você querer ficar apostando lá e dizendo, não, esse robô vai sair. Eu já vi muito robô no milho que saiu realmente, mas esse veio para ficar. Porque eu vi que já tá desde setembro do ano passado e continua firme e forte ali. Mas a gente já identifica também que tem pessoas que conseguem jogar o robô a favor deles, né? O robô é muito reativo a fluxo. Então a gente vê, às vezes, várias vezes durante o dia, o cara pendurar lote. Ele não quer comprar, ele precisa vender. Exatamente, ele pendura lote falso, o robô sai rasgando na frente dele. E daí ele tá vendendo lá em cima. E daí ele mesmo bate, e quando ele bate, o robô tem que estopar no preço que bater tem. Bater é vender, pra quem não sabe. Bater é sair vendendo, no caso. Então ele tá zerando no robô, ele faz o robô gerar o fluxo pra ele. Claro que isso é muito mais difícil de ver, mas acontece bastante. Eles chamam... O que acontece? Quando um robô está negociando, o robô ele vai ter apetite por um tipo de sinal. Então, muitas vezes, você identifica esse tipo de sinal e a gente chama de spoofing, né? Exato. A hora que você coloca lotes maiores fora do preço e o robô é o primeiro a ir atrás daquele lote. Ele identifica o lote naquele preço, ele tem um certo número de lotes que ele tem que estar adquirindo ali ou vendendo e ele vai atrás desse lote. Então ele movimenta, ele é o primeiro a sair atrás disso. Então os operadores, eles pegam e eles começam a fazer isso. É uma coisa que a bolsa permite? Na verdade não. Mas se você fizer um spoofing dentro da liquidez que o mercado normalmente oferece, não há problema nenhum. A bolsa entende que aquele lote ele pode ser comprado a qualquer momento por uma pessoa. Então, os robôs também, o pessoal joga com eles e aprende como eles funcionam, os operadores, e aí eles começam a fazer o robô ir para cima e para baixo, também de acordo com que você, né, se você tem lote na mão, a tua necessidade. Geiciano, a gente tá num papo bem técnico aqui, né? E
para a pessoa que quer conhecer um pouco desse mercado, né? A gente tem alguns tipos de análise hoje, né? Análise técnica, análise de fluxo, fundamentalista, etc. O que você utiliza hoje para criar suas estratégias? O que você faz hoje? Olha, eu vou dizer assim, quando eu comecei no mercado do milho, eu sempre ouvia falarem que fundamento não dá nada no milho. Era muito técnico. Hoje isso mudou. Hoje o fundamento é 90% do milho. O fundamento, ele quer dizer assim, Danilo, que você conhecer ali até como é o ciclo do milho. Exato. As safras, né? Conhecer o que o agrônomo acompanha. É o fluxo de caixa do milho. Por exemplo, eu vou contar uma passagem que aconteceu, né, nesse início de ano. A gente viu um boom de PF, pessoa física, vindo operar commodities. E eu participava num grupo do Telegram. Era um youtuber que ele chamava a compra, não vou comentar qual, mas quem com certeza já deve ter visto, né? E daí o pessoal entrando lá, e o problema é que eles entravam com aquela convicção, porque o pessoal falava de milho a 120, soja a 300, daí o pessoal comprava e esquecia. Criava expectativa. Criava aquela expectativa. E pensava que era ações, Exato. Que era comprar e deixar. E o que acontecia? Os caras que compravam, o robô comprava junto, então gerava aquele fluxo assim, coisa doida, sabe? Eu saía comprando e dava limite, Deu vários dias assim do milho subir 3, 4%. E daí já estava fora até da paridade de importação. Porque a paridade de importação, tecnicamente, seria o teto do milho. Por que eu vou vender milho, comprar milho a 105 se eu posso importar a 95? Entendeu? Não faz sentido. E o milho aqui estava descasado, estava 10, 15 reais acima do Perdeu o fundamento. Perdeu o fundamento. E eu falava no grupo ainda pro pessoal, olha, esse milho vai cair. Não era chamando venda nem nada, tipo, mas para a pessoa se proteger, né? A gente não passa recomendação, mas a gente conversa e troca ideias. E as pessoas jogavam pedra, né? A gente falando que você é precursor da crise, você quer tocar o terror na turma porque você tá vendido e não quer estopar e não sei o quê. Tudo bem, né? Cada um sabe o que faz. Mas quem estudou o fundamento sabia. E dito e feito, depois que começou a queda, o milho derreteu. Se você olhar, ele saiu lá de 105, caiu 20 reais. Eu acho que foi para 80. É difícil, né? Não tinha ninguém para segurar o preço. Não tinha ninguém para segurar o preço. É difícil você estar numa festa e falar assim, ó, hoje é só refrigerante, não tem cerveja, moçada. Né? Então a moçada lá, com a boca seca, você fecha e passa o cadeado no freezer lá com a cerveja. Daí chega o youtuber e entrega uma cerveja sem álcool pra eles. Ó, cerveja, tem cerveja aqui. Eles falam, cara, mas essa cerveja é sem álcool, então, cara. Tá meio quente, você avisar realmente, você estaria... eu comparo que você estaria fazendo isso. Você estaria chegando numa festa e estaria falando assim, pessoal, vamos parar de beber que alguém pode ficar bêbado. Exatamente. Vai acontecer algum problema aí. Alguém vai ficar bêbado, vamos fechar aqui, não tem mais. Então, claro que vai ter alguém, pô, esse cara estraga prazer. Né? Então, como a gente conhece o fundamento, você vai acompanhando, já assistiu esse filme antes, né? Então é muito engraçado isso, né? E realmente é engraçado porque você vê o pessoal tão convicto daquilo, sendo que o fundamento tá te dando a resposta, sabe? Se a pessoa olhasse aquele fundamento, então a pergunta que você fez pra mim é o fundamento. Se a pessoa que tá operando ali olhasse o fundamento naquele momento, ela ia saber que era ponto pra zerar. Tá, ela não quer entrar vendida, tudo bem, mas é um ponto de você fazer uma zeragem parcial, quer segurar, zera a metade, segura. Ou zera tudo, ou entra vendido, né? Mas se você ir a favor dos fundamentos, você pode saber o momento de que você pode entrar mais pesado. O que é entrar mais pesado? Entrar com mais lotes. Eu trabalho com 5 lotes, de repente o fundamento tá me dando aval, eu vou operar com 10, 15. Então eu tô a favor do fundamento. Nunca opere contra o fundamento. Vamos supor assim, teve a geada que aconteceu semanas passadas. Então a gente sabe o que acontece com a geada. A geada leva um dano na planta do milho, uma produção reduzida. O que isso vai acontecer? Menos oferta no mercado. O que acontece com o preço? Sobe, menos oferta, o preço sobe, oferta e demanda pura. Aí você vai lá pro gráfico, o gráfico estava dando venda. Você vai vender? Não, porque o fundamento está te dizendo que pode vir uma especulação altista. Então o milho ou as commodities agrícolas, elas estão muito relacionadas à questão da demanda. Exato, mesmo, né? Oferta e demanda pura. Menos especulação e mais demanda, né? Exato. É que na verdade até a especulação acontece por essa questão. E, por exemplo, o milho
tem a questão do pessoal feito para se proteger. Então a gente vê muita cooperativa, muito broker se protegendo. Ele precisa comprar milho lá pro futuro, então ele sai comprando milho hoje. Porque se acontecer essa geada mesmo que está prevendo, ele não vai ter milho para comprar. Ele quer segurar o preço então também. Por isso que acontece do preço subir, né, no mercado futuro. Mas a geada é lá no milho de setembro, mas ele tá subindo hoje. Porque tem gente que precisa proteger o milho de setembro. O milho de setembro. E pro pessoal que não conhece um pouco de commodities, né? É diferente do índice e do dólar. Um contrato de milho, por exemplo, que ele negocia, esse contrato de milho são 450 sacas, né, Geiciano? E você não precisa de todo o dinheiro para negociar essas 450 sacas. Você precisa só de uma margem de garantia. Então, seria quanto que você está negociando por quanto, Geiciano? São 27 toneladas, agora eu não lembro o preço do contrato padrão cheio, né? Quanto que tá um contrato. Mas a margem gira em torno de 2.700, 3 mil reais ali para você fazer hoje. Com 3 mil reais você movimenta 450 sacas, valendo hoje... Hoje está R$ 96. R$ 96. Então, veja bem como o que é alavancagem. Você fazer uma força de um lado, ou seja, você faz uma força de um lado... o princípio da Arquimedes, né, da física, né? Você faz uma força de um lado e tem uma resultante muito maior do outro. Então, com 3 mil reais, você está negociando 450 sacas, que cada saca custa R$ 97 hoje. Então, as operações que são feitas em futuro são alavancadas. Essa alavancagem é por quê? Porque o contrato futuro ele nasceu para ser um seguro. Exato. Né? E no seguro de um carro, Danilo, você não vai pagar o valor total do carro. Você vai pagar 2-3% do valor do teu carro. E de acordo com as condições ainda de roubo, a tua idade, o teu perfil, né? Então o milho futuro, como o Geiciano falou, ele é um ativo que não é do mercado à vista e que ele tem essa alavancagem natural, né? E me diz uma coisa, né? Normalmente os contratos futuros, por exemplo, em dólar, ele é simplesmente um contrato, né? Um direito. Mas no milho, se eu não me engano, tem a entrega física do bem, né? Na verdade existia. Hoje em dia, o único produto das commodities que tem entrega física é o café. Então até a pessoa que está operando café é tão delicado que às vezes a pessoa fala, mas esquece esse ponto. Quem opera café tem que ficar petróleo atento. Também. Petróleo, que o petróleo a gente não tem, mas na B3, falando da B3, né? B3, é o café que tem entrega física. Então a pessoa tem que ficar atenta para carregar a posição, porque se ela tiver com o contrato e chegar o aviso da bolsa que vai ter entrega física e ela não zerar essa posição, ela vai ser obrigada a entregar a saca de café, a entregar ou receber, dependendo da sua posição. O milho não. O que acontece no milho e no boi? Entrega liquidação financeira. Então a gente tem uma instituição credenciada pela B3, que é a Exalc. O que ela faz? Ela faz a média da cotação das vendas que aconteceram, por exemplo, do milho ao milho Campinas. Eles ligam para brokers e perguntam quanto que está saindo o milho aí, quanto que foi negociado. E desses valores eles fazem uma média. Fazem uma petax do milho. Exatamente. Daí no final do dia, 6 e 10 lançam lá para saber o valor do milho. Então, por exemplo, o milho está vencendo o contrato setembro, dia 15 ele vai vencer, dia 15 de setembro. Os 3 últimos dias do pregão, ele sofre ajuste, mas ele tem uma média, por exemplo, quanto que vai ser o preço do Exalc nos 3 últimos dias que ele vai vencer. Então, por exemplo, dia 13 foi 100, dia 14 foi 100, dia 15 foi 100 também, ele vai liquidar 100, é uma média, entendeu? Então o boi é a mesma coisa, só a soja que daí ela tem referência com CBOT daí. O CBOT, só explicando, é a Bolsa de Chicago. Exatamente. Né? Bolsa de Chicago. Pessoal, nos Estados Unidos, aonde que se negocia os contratos futuros? Né? As commodities agrícolas, o petróleo, o ouro, a prata, né? Mesmo as treasuries, que são os títulos da dívida pública americana, você vai ter lá na Bolsa de Chicago, que é a Bolsa de Futuros. Essa bolsa funciona 24 horas por dia, né, Geiciano? Exatamente. E por isso que muitos drives acontecem de madrugada. Né? Então o nosso milho ele fecha aqui. E é uma coisa curiosa, o nosso pregão de amanhã começa hoje, né? Começa hoje. Na verdade, 5 horas, das 5 até as 6 é o pregão de amanhã já. Então, por exemplo, eu abri uma posição comprada hoje e não zerei. Eu zero amanhã cedo. É considerado day trade. Então, às vezes... Milho, só para entender, assim, qual que é o horário do milho? O milho abre 9 horas e fecha 4h20.
né? Que daí a gente chama das 4h10 às 4h20, é o chamado call de operação. E olha, eu vou me alongar mais para falar, já vou entrar em outro assunto daqui a pouco. Então, o horário das 9 às 4h20, fecha, dá esse intervalo. Daí, às 5 às 6 abre o pregão de amanhã já. Você está operando para amanhã. E o Miro tem toda essa funcionalidade, tem opções de você operar esses períodos. Por exemplo, a gente chama do call do fechamento, que é das 4h10 às 4h20. Tem muita briga de peixe grande por ajuste. Agora pensa você que é um fundo e o livro outro fundo, e você está comprado e o livro vendido. E tem o ajuste do dia, porque o ajuste vai ser embasado naqueles 10 minutos finais do pregão, que a gente chama de call de fechamento. Aí o Lívio quer levar o ajuste para ele, mas você quer levar para você. Aí o Lívio começa a vender, você começa a comprar, e é aquela porradaria direto dos grandes. O ajuste seria o preço de referência para o outro dia, né? Exatamente. Onde o pessoal que dormiu comprado de um dia para o outro vai amanhecer, né? Exatamente. Então aí você consegue pegar muito dessa... Aí o HFT desliga, para você ter uma ideia de tão, às vezes, frenético que é, o HFT não opera nesse momento. Então 4h09 o HFT desliga. Tá só os players grandes lá e você sente aquela tensão assim dos caras rock balboa, né? E tem dias que a gente passa o dia todo na frente do gráfico, não dá operação, e nos últimos 10 minutos é o dia que a gente faz o mês, assim, sabe? Então você tem que estar muito ligado quem quer operar commodities do call de fechamento. Esse que é bem, bem legal. Outra operação muito gostosa de fazer no mercado do milho é essa de liquidação financeira. No boi também dá, né? Então você consegue sentir nas praças o que o pessoal está pedindo no milho e se tem oferta. Porque acontece uma coisa, o milho está saindo 96, mas tem oferta a esse preço, no físico, no caso? Não tem quem está vendendo a esse preço. Então você sabe que se o comprador precisar comprar, ele vai ter que tomar lá em cima. E o milho agora, por exemplo, está vencendo... Tomar é comprar. Bater é vender, tomar é comprar. Perfeito, né? Eu já estou falando os termos. Então ele precisa... E o milho, no futuro, ele está saindo a 96, mas você sabe que o físico vai subir. E ele vai ser liquidado pelo físico. Então se o físico é a 99, eu vou ser liquidado a 99. Eu vou comprar o futuro a 96 e vou esquecer. E vou deixar ser liquidado pela liquidação financeira. É uma operação que a gente faz muito também. Você consegue prever o spread baseado no fundamento do físico. Na verdade, como ele vai liquidar pelo preço do físico e você sabe que o físico está com tendência de alta, então você compra sabendo que o futuro vai ter que buscar o físico. Né? No final do vencimento do contrato, o futuro sempre vai buscar o físico. Vai estreitar, né? Vai estreitar, exatamente. Vai estreitar a diferença entre o físico e o... Então, o que a gente trabalha também é a diferença entre esses dois contratos. Por exemplo, o CCMU 21 tá R$100 e o CPEA tá R$90, o preço físico, tá dando R$10 de diferença. A gente vai estudar quando que aconteceu esse padrão de diferença de R$10, qual que é o período, se ele tá demorando 10, 15, 20 dias para vencer, e a gente vai estudar se esse contrato tende a voltar ou se o físico vai subir a R$100, né? Ou seja, eles vão se encontrar uma hora. Alguma hora eles vão ter que se encontrar. Físico tá 90, futuro tá 100. Tem R$10 de diferença. Alguma coisa vai acontecer. Ou o físico vai subir a 100, ou a 95, ou o futuro vai ter que cair. E aí o que você vai fazer? Você vai ir nos fundamentos e vai olhar que preço que está saindo o preço de importação. Tá no teto? Por exemplo, o milho tá 100 e o preço de importação tá 96 e o físico tá 90. Cara, você vai ter que vender o futuro porque é muito difícil que o físico, né, com o preço de exportação, importação mais baixo, ele não tem espaço para subir mais, entendeu? Então é esse jogo de cintura que você tem que ter para operar. E além da plataforma de negociação, o que você usa de plataforma de informação? De notícias, eu tenho uma parceria com... E de indicadores? Eu tenho uma parceria com uma consultoria de Curitiba, com o pessoal que me fornece todos os relatórios e tudo mais já esmiuçados. É um pouco caro, mas vale a pena. Quem opera disso e quer... É a tua ferramenta. É a minha ferramenta de trabalho. Então, assim, eu não preciso perder tempo de ficar analisando relatório e tudo mais. O cara já me manda esmiuçado, falando, é isso, aquilo e pronto. Entendeu? Então, nossa, isso dá uma agilidade enorme pro trader, porque se você tem que ler aqueles relatórios que eles mandam lá e até você entender, não, você já tá ali, leu, tá esmiuçado. Por exemplo, o que acontece? Tem muita operação que acontece na segunda-feira, 5 horas da tarde, o departamento do USDA lá dos Estados Unidos, eles largam um relatório sobre qualidade das lavouras. É o relatório USDA? Exatamente, o relatório das lavouras. Sim. Por exemplo, tem a lavoura plantada e a gente quer saber quantos % dessa lavoura está em boas ou ótimas condições. E isso impacta no preço.
5 horas eles largam o relatório. Você dá uma olhada na lavoura do teu pai lá pra ver se tá mais ou menos naquelas características? Não, esse é o problema, que esse é relatório dos Estados Unidos, então não tem muito... Não, mas no mercado aqui, sim. Rola uma comparação, né? Dias de geadas, quando tem, que principalmente milho do Paraná, é 6 horas da manhã, a gente tá saindo pra fora, ver se tem geada forte ou não, a gente já manda no grupo lá os brokers e tal, deu geada forte e vai pegar no milho mesmo. E antes do mercado abrir, a gente já tá sabendo que tá rolando, né? Então, por exemplo, 5 horas eles lançam o relatório dos Estados Unidos. Lá a bolsa tá fechada, mas a nossa abre 5:05. Então você tem uma vantagem de 5 minutos para analisar esse relatório. Por exemplo, semana passada, boas e ótimas condições, estava 90%. Hoje veio 85%, teve uma piora. O que acontece quando tem essa piora? O preço tende a subir. E acontece muito no mercado do after, o aftermarket, que é às 5 horas às 6, que é o mercado já do outro dia, ter pouca liquidez, né? O pessoal não está operando da mesma maneira que opera o mercado aberto durante o dia. Que estava no fechamento também. Então, às vezes, acontece de você ter um lote dando sopa ali, que eu falo, fora de preço. O cara nem viu o relatório está altista, então você vai lá e toma ele antes do cara ver o relatório. Aí você comprou, tomou a posição, quando os caras vão se ligar que o relatório é altista, o mercado começa a subir e você já está posicionado. E é uma coisa assim, que quem não entende de relatórios, não está por dentro do mercado, de repente o milho começou a subir do nada no aftermarket, o cara pensa, o que aconteceu? Então esse que é o conhecimento do contrato também que a pessoa tem que ter para ter um bom operacional. Então você contrata essa consultoria ali de Curitiba. Isso. E o que mais de ferramentas aí, que você utiliza? Eu tenho também a plataforma de real time lá da CBOT, só que daí eu fecho parceria com a S5 Trader e a gente tem tudo ali na mão. Sim. Então, por exemplo, o relatório do USDA que sai 1h da tarde, a gente não tem tempo para ler relatório. A gente vai analisar o mercado americano. Por exemplo, o mercado americano está subindo 1%. Saiu o relatório 1 a 1, ele virou queda de 3%. E acontece, ele está subindo 1% e virou queda de 3%. E o mercado nosso é mais lento, ele demora. Então você já sai vendendo antes. E o mercado aqui derrete daí, sabe? Então são coisas que, às vezes, você paga caro, mas vale a pena. Existe um delay ainda, Existe um delay. Quem tem informação, né? Exatamente, porque os robôs ainda, eles não são tão atuantes, por exemplo, em CBOT e B3. Então, existe espaço para a pessoa física atuar antes, sabe? Então você muita variável. Ou seja, você observa o comportamento lá nos Estados Unidos e depois acaba antecipando aqui. Antecipando aqui. Essa é uma operação que o robô ainda não tirou da gente. Ainda dá para fazer. Bacana. Eu tô com o gráfico aqui do milho, né? Para quem quer acompanhar essas cotações aí no mercado internacional, eu tô usando aqui o TradingView. Tá? Então é uma plataforma bem bacana, bem completinha. Que tem a parte paga e tem a parte gratuita, mas a parte gratuita já desculpa interromper, essa cotação aqui é real time. Mesmo que ali ele diga que não ele é real time. Se eu comparo as duas plataformas com a que eu tenho em real time, essa aqui é a mesma coisa. Então, uma coisa que eu sempre tenho medo assim de me posicionar em ativos, são ativos que tem muito gap, né? E como você mesmo comentou, são contratos pesados para você trabalhar com um gap desse sem oferta de preço. Se quer sair da posição ou não cabe na tua posição, se quer sair não tem oferta, né? Exato. Só esclarecendo pessoal aí, o que seria o gap? O preço fecha num valor hoje, ele não é obrigado a abrir no mesmo valor amanhã, não é uma continuação. Vai ter uma noite aí, vai ter coisas que vão estar acontecendo no mundo inteiro. E aí é feito um leilão de abertura onde é precificado e esse preço de início do pregão ele pode ser diferente do fechamento. Então quando acontece isso a gente fala que abre um gap, ou seja, um espaço onde não foi negociado, tá? Entre o preço de fechamento e o preço de abertura do outro dia. E como que existe uma maneira de você se proteger disso? Como que funciona essa parte? Na verdade, a questão dos gaps, o mercado das commodities é muito diferente das questões, por exemplo, do dólar, que tem influência política ou externas. Acontece alguma coisa com o presidente, amanhã o dólar já sobe ou cai, independente, né, dos outros fatores. O milho não. O milho tem a safra ali, tem os compradores ali. Então não vai ter uma notícia assim que vai dizer do nada amanhã que desapareceu o milho nas lavouras, sabe? Então os gaps, a gente já consegue prever talvez que vai ter um gap pela maneira... Pelo fundamento. Por exemplo, hoje eu sei que as meteorologias estão falando que amanhã vai ter geada, por exemplo. Eu não vou passar posicionado nesse dia, porque eu sei que se tiver geada ele vai abrir com um gap de alta, ou se não tiver ele vai abrir com um gap de baixa, porque o mercado está precificando, sabe? Então é dias que eu não vou operar, passar posicionado. Ou se eu tenho certeza que vai acontecer essa geada, eu vou passar comprado e me beneficiar desse gap.
né? Então, agora, vamos dizer assim, você tá com aquele medo, você quer passar posicionado, existe a estratégia de você passar comprado em um contrato e vendido em outro. Por exemplo, você tá comprado no CCMU 21, aí você acredita que o milho vai subir, mas você não tem a certeza. Você vai vender o CCMX 21 para dar essa diferença. Sempre o CCMX acima do CCMU. Por exemplo, que é o spread que a gente fala de contratos. Você está se protegendo desses gaps também. Bacana. Você faz uma arbitragem. Arbitragem, exatamente. Porque aí você não precisa zerar a sua posição, mas você está protegido, porque se um contrato sobe, o outro vai subir também. Né? Então, abriu com gap de R$1, mas você está comprado nesse aqui, mas você está vendido nesse, vai dar 0 a 0. E normalmente perto da liquidação eles vão estar o preço vai voltar, né? Essa diferença entre um contrato e outro, ela vai diminuir, você vai ficar com essa diferença. Isso, exatamente. Exatamente. Uma coisa também aqui sobre... Essa operação, só um pouquinho, Danilo, essa operação ainda é bastante realizada pelo pessoal lá da tua turma aí que opera o milho aí, pros trades utilizado. Mas principalmente para operações longas. Por exemplo, aconteceu, a gente fez muito agora no início do ano. A gente sabe que tem cooperativa que ela fecha os contratos e ela precisa se proteger no mercado futuro. Né? Então ela não tá aí com... As cooperativas, eu sei que tem a forma de termo para se proteger, tem a forma do contrato futuro e tem as opções também. Sim, as opções também. Que são mais baratas aí. Na verdade, eles trabalham com tudo. Eles têm uma estratégia deles, a mesa, eles identificam a estratégia e eles executam aquela estratégia e eles têm os parâmetros deles, né? Mas tem essa corretora, essa cooperativa, por exemplo, que ela vende no mercado futuro. E ela não tá nem aí com o preço. Se o mercado tá saindo 90... Ela tá protegendo o que ela tem lá. Se ela tem a margem de lucro dela... Tá contratando seguro. Exatamente. Ela não tá nem aí. E ela gera um fluxo que você pode se aproveitar disso. Nos mercados futuros não tem HFT. No futurão, por exemplo, a gente tá operando hoje o CCMU 21 com vencimento para setembro, tem HFT. CCM X21 com vencimento para dezembro, tem HFT. Agora, se você pegar o CCMU 22, que é vencimento de setembro do ano que vem, não tem HFT. E é isso que a gente gosta de operar. Ou seja, tem pouca liquidez ainda. Pouca liquidez. Então, o que acontece? Aí entra uma cooperativa dessa vendendo R$10 abaixo do preço que ele tá saindo, por exemplo. E tá lá no mercado. E o cara tem lote pra caramba. E a gente vê que o março tá valendo tipo R$5 abaixo do CCMF. Por exemplo, sendo que ele tem que diminuir essa diferença. Então você vai comprar um e vender o outro. Porque o cara tá te dando liquidez. Ele quer fechar no preço que ele quer pegar a margem de lucro dele e ele tá deixando essa operação para você pegar. Então essas operações que a gente faz, que é chamado de operações de spread, que a gente compra um e vende outro e carrega. Assim, acho que eu carreguei 2 meses essa operação e deu R$5 de lucro. É uma operação gostosa, de risco baixo, só que você tem que ter um capital mais alto por conta do pagar ajuste, né? Porque acontece muito, por exemplo, eu tô pagando um ajuste danado no CCMU 22 agora, né? O milho fecha 79, eu tô comprado no contrato, ele dá um ajuste a 81,50. Entendeu? Agora, mas se amanhã eu zerar 80, eu vou ter que pagar R$1,50 de diferença. Então a bolsa é meio esquisita nessas partes de ajuste. Nesse sentido do ajuste, Exatamente. Eu sempre tive uma dificuldade quando operava milho, saber exatamente qual que seria o ajuste. Exatamente. E se no after tá no ajuste, não tá. Então realmente ainda eu, por exemplo, tinha dificuldade com relação a isso. Você que já estuda mais, já consegue às vezes até se aproveitar desse tipo de situação. A gente trabalhando... Agora, vamos assim, nós estamos indo para a parte final, Geiciano, eu queria que você falasse assim, é possível mesmo viver de mercado financeiro? O que você considera viver de mercado? Então, várias pessoas comentam isso, e não só para o professor, mas para mim mesmo, né? Ninguém sabe direito o que a gente faz, fica aquela curiosidade, você vive do quê? Você faz o quê? Me conta mais, é possível viver disso? E assim, eu ouvi muito quando eu comecei, alguns falando que era possível, mas eu nunca via na prática, assim, alguém fazendo, né? Aí quando eu comecei a ver o professor, e começou a nascer aquela luz que é possível. Mas eu ainda sou professor da UEPG, tenho uma outra renda, Sim, né? Exatamente. Mas, então, a partir desse momento eu comecei a ver que é possível extrair dinheiro do mercado. Mas viver, o que a gente entende por viver? Extrair o dinheiro para você pagar suas contas, para você fazer o teu capital, o teu patrimônio e viajar e comprar as coisas que você quer comprar, viver os seus sonhos. Né? Então, não precisar de uma segunda fonte de renda para colocar comida em casa. Então eu digo assim, o mercado tem um grande risco. Porque você tem o risco de oportunidade. A partir do momento que você fala, eu vou viver de mercado, você tem que deixar a tua profissão principal, porque você tem que dedicar aquele tempo exclusivo para o mercado.
E isso é um risco muito alto, porque se você passa 2 anos ali fazendo isso e não te dá lucro, você ficou parado 2 anos, entre aspas, né? Você não tá na carreira profissional que você tava, não tem as competências profissionais para entrar novamente naquela empresa e tudo mais. Então, você tem um risco muito alto. Para você ter esse risco alto, você tem que ganhar um valor muito acima do aquele normal de só rentabilizar capital, né? Você tem que te extrair o dinheiro do mercado de uma forma que você consiga viver dele. E isso é muito difícil, porque você tem que ter consistência. Então, é possível sim viver do mercado. Com a consistência, né? Com consistência, mas você tem que trabalhar isso antes. Por exemplo, até a gente estava comentando antes. Sim. A pessoa que quer viver do mercado, ela tem que ter quanto que eu gasto por mês. Quanto que eu preciso ter guardado essa reserva de emergência para 6 meses ou 1 ano? Enquanto eu estou operando no mercado, porque você não vai sair da noite pro dia ganhando o que você precisa para viver. Então você tem que ter esse capital, essa liquidez, para você se sentir até mais sem aquele fardo nas costas de você ter que pagar alguma conta e tem que ganhar dinheiro no mercado e você não está conseguindo. A partir disso, eu digo assim, mesmo que seja fácil, difícil, é fácil também. Porque quando você entende esse metajogo, você começa a ver o mercado mais como um organismo vivo, que você não está caçando operação só naquela hora, só naquele ativo. Hoje em dia eu estou operando café, eu estou operando milho, estou operando boi. Ou seja, a consistência que você falou, que é uma coisa essencial para você viver no mercado, você adquire através do conhecimento e através do profissionalismo no que você faz. Sim, exatamente. E, por exemplo, agora é muito importante o volume. Se você quiser viver de mercado, as pessoas falam para operar pouco e tal, mas eu, por exemplo, opero de uma média de 300 a 400 lotes de milho por dia. É um valor alto, então eu tenho que ter uma corretagem muito boa. Você tem que saber negociar. Corretagem boa, ter uma boa corretora, porque se começar a dar problema toda hora, você não vai conseguir viver disso. Mas se você tiver todas essas coisas que a gente falou lá no início, psicológico bom, uma alimentação adequada, uma vida saudável, e você conseguir entender do mercado e se especializar naquele ativo, você consegue sim viver no mercado. Eu sou prova viva e não é só eu que falo isso, porque eu conheço meus amigos que a gente opera junto, são 7 pessoas que elas vivem exclusivamente no mercado. Então, era aquela coisa assim que eu achava que não era possível e hoje eu vejo várias pessoas do meu ambiente fazendo isso. E outra dica que eu dou é para a pessoa estar junto de pessoas assim. Tem essa possibilidade que nem vocês estão ofertando aqui pro pessoal. Estejam junto de pessoas que vivem o mercado, estejam junto de pessoas que sabem de mercado, porque você acaba se automodelando a essas pessoas, né? Então, o que deu o up na minha vida, assim, foi estar com essas pessoas que me deram, por exemplo, eu estava operando num limite muito pequeno. Operava 3 lotes, 5 lotes e eu achava que eu estava arrasando, porque eu estava ganhando já acima da média. Então, para mim, aquilo era fantástico. Aí o cara chegou lá e falou para mim, olha, você está se limitando. Você pode muito mais. E aí que você percebe que o teu psicológico, você fica com aquele limite. Limitantes, você né? Crença limitante. Então você acha que eu tô ganhando 2.000, o meu emprego dava 1.000, então tá bom. Não tá bom, porque o risco que você tá tomando no mercado é alto. Então você tem que saber trabalhar o volume para você conseguir viver no longo prazo. Não adianta você ganhar 2.000 hoje, por exemplo, e daí começar a perder e isso não pagar suas contas amanhã. Você tem que ganhar de acordo com aquilo que você planejou, sabe? Mas o mercado proporciona isso. Se você tiver paciência e consistência, você com certeza vai conseguir. E aí vai da estratégia. Se fosse fácil, todo mundo faria. É aquela coisa, né? Sim, sim. Então, eu acho que assim, só para complementar essa história, eu gosto muito de conversar com pessoas que entendam. Às vezes eu tô aqui parecendo arrogante, falando que eu entendo tudo de forma alguma. Eu não entendo nada. Eu tô fazendo o que eu sei hoje, amanhã eu já não sei. Eu tenho que reaprender, o mercado é assim todo dia. Então você ser humilde a ponto de falar, eu não sei tudo. Que a gente tem aquele efeito Dunning-Kruger que a gente fala, que é a pessoa que entra no mercado 3 meses e ela acha que sabe tudo e ela não quer ouvir o que o Lívio tem pra falar, não quer ouvir o que o Danilo tem pra falar, porque ela acha que sabe tudo. Então, eu sei fazer do meu jeito. Tem uma frase que eu gostaria de deixar, que eu ouvi uma vez e ficou na minha cabeça pra sempre. Eu queria que as pessoas levassem essa frase assim também. A gente tá aqui conversando, né? Então uma frase é o seguinte: se eu sou eu, porque o Lívio é o Lívio, e se o Lívio é o Lívio porque eu sou eu, então eu não sou eu e o Lívio não é o Lívio. A gente não tem nada pra conversar. Agora, se eu sou eu porque eu sou eu, e o Lívio é o Lívio porque o Lívio é o Lívio, pode parecer meio confuso, mas e a gente entende que eu tô sendo eu pelas minhas crenças, pelo aquilo que eu acredito e pelo aquilo que eu sou, e não tô querendo agradar o Lívio. Eu, por exemplo, eu não gosto de operar dólar, mas eu chego pro Lívio aqui e falo que eu amo operar dólar porque eu sei que ele opera dólar e eu quero comprar a amizade dele. Eu não vou ganhar nada com essa conversa e ele não vai ganhar nada também, porque a gente só vai mentir um pro outro.
Entendeu? Então a gente tem que ser humilde e chegar e falar, olha, cara, eu realmente não gosto, mas me mostra o que você faz. Sim, Deixa eu ver. Eu sou humilde para querer reconhecer. Lá no Vida do Mercado a gente é muito aberto a isso. Exatamente. Muito aberto a essas oportunidades e a ver elas acontecerem. Deixa as pessoas falarem, né? Quem sabe ela tem uma coisa interessante para mostrar, né? Exatamente, eu vejo assim, inclusive uma das coisas que me encantou com o mercado foi essa possibilidade infinita de aprendizado, né? E principalmente de você poder ser você no mercado. Exato. Perfeito. Eu não preciso agradar ninguém, né? Eu preciso fazer o meu e é o meu. Não é o que o Lívio falou, não é o que você falou, é o que eu acredito, né? Exato. Pra você durar no mercado, você tem que acreditar naquilo e ser aquilo. E né? a forma também como a pessoa se limita, como a gente comentou, só para complementar também, as pessoas acreditam que você ter liberdade é você não ter limites. E muito pelo contrário, porque é como um copo sem fundo. Se esse copo não tem fundo, eu posso encher ele com toda a água do mundo que ele não vai se completar. E é um grande perigo, porque você tem que entender que o mercado não é só dinheiro, sabe? Porque você nunca está completo, você tem que entender por que você está fazendo aquilo. Né? Então, a partir do momento que você entende o objetivo que você está operando, que não é só pelo dinheiro, que você tem algo a mais, a paixão de você fazer isso mesmo, te dá um up a mais para você conseguir viver do mercado. Porque se você pensar só no dinheiro, vai subir na tua cabeça e você não vai conseguir extrair o que você quer. E, por exemplo, as pessoas se limitam a tal ponto, porque eu sei que eu era assim. Então tem uma historinha também de um rabino que eu ouvi dele contando, que eles tinham uma festa lá e a tradição dessa festa eles derramarem uísque no copo até o copo transbordar, porque aquilo traria abundância para eles. E num certo momento que eles fizeram isso, o copo não transbordou. Faltou o uísque e todo mundo ficou preocupado. Caramba, então a gente não vai ter mais prosperidade, a gente não vai ter mais abundância. Ele pediu um copo de plástico. Levaram para ele derramou aquele uísque no copo de plástico e espremeu. E o copo transbordou. E ele falou assim que a partir do momento que a gente acha que a gente não tem potencial, mas a gente dá aquela espremida, que a gente sabe que consegue, você transborda. E quando você transborda, você leva as pessoas que estão ao seu lado junto. Porque eu não quero crescer sozinho. Eu quero crescer com as pessoas que estão comigo. Porque se eu faço o Lívio crescer, ele vai fazer eu crescer também. A gente vai... como se fosse... Não é uma competição, mas é uma competição saudável, entre aspas. Sim. Uma coisa que a gente adora no mercado é isso. Ele é uma competição saudável. Exato. Né? Ninguém lá quer tomar o cargo de ninguém. Exato. Ninguém quer uma política para que se favoreça de alguma coisa. A gente quer que todos lá se desenvolvam, se deem bem, né? E isso gera um ganha-ganha, né? Então o mercado nesse ponto ele me cativa sempre. Perfeito. Eu sempre comento lá no escritório que o meu sonho seria ter, milhares de operadores do meu lado para eu poder extrair o máximo de informação que eu pudesse para a gente fazer o melhor trade do mundo. Exatamente. Né? E essa questão de transbordar principalmente, né? Porque às vezes você tem um conceito muito interno que você pensa que é só teu e você fica ali limitado. Exato. Porque você não quer passar aquilo para frente, né? E é o mesmo exemplo do copo que você citou. Né? Um copo só pode ser cheio com um novo líquido quando aquele é esvaziado. Exato, perfeito. Né? Então, se você deixa o copo cheio, você nunca vai poder colocar novas coisas. Né? O combustível que te trouxe até aqui, né? De Palmeira até aqui, acabou. Você tem que pôr novo combustível para você voltar. Exato. Né? Então, acho que... Danilo. Eu acho que é exatamente isso, né? O mercado, ele te proporciona essas oportunidades infinitas. Eu digo que hoje a minha visão de mercado ela é infinita. O dia que eu olhei que um candle de dólar lá, o cara negocia 1 bilhão em menos de um segundo, eu falei, cara, esse mundo é infinito. Não tem limitação para ganho, não tem... É um negócio, assim, muito bacana, Outra coisa que eu sempre ouvi é aquela história de eu quero estar preparado. Porque quando chegar esse momento, eu quero executar. Eu prefiro estar preparado e o momento não acontecer do que acontecer e eu não estar preparado. Então, se prepare. Uma hora ou outra vai acontecer. Olha, do ano passado para cá, com toda a volatilidade do mercado, quanta oportunidade surgiu. É assim, algo inimaginável. Eu nunca imaginei ver isso no mercado que a gente viveu e está vivendo ainda. O boom das commodities aí foi algo que eu não esperava, ver o milho a R$100. Então esteja preparado. E se abra as pessoas. Todos os trades que eu converso, que a gente tem no grupo lá, que vivem de mercado, são pessoas humildes. Você fala lá,
O cara ganha, assim, horrores, mas o cara tá humilde, assim, como se fosse qualquer pessoa. Vem aqui, conversa comigo, o que você sabe? Mesmo que você faça 1% do que ele faz, ele diga o que você tá vendo. Ele tem a humildade de perguntar isso pra você. E a partir do momento que ele me perguntou isso, o que você tá vendo? Eu fiquei, caramba, cara. Sabe? É aquele toque que você fala. É uma troca. É exatamente, o cara, ele é humilde a reconhecer que ele não sabe tudo. É a nossa pergunta constante lá no Vida do Mercado, é isso. Fulano, o que você tá vendo aí? Exato. Né? Isso leva não só a pessoa, mas todo mundo na sala ia pensar, né, Danilo? Muito bacana, né? Exercer essa capacidade do pensamento. Levando agora para nossa última parte, onde o Geiciano vai deixar uma mensagem para nós. Enquanto ele pensa nessa mensagem, eu queria dizer que você está muito elegante, Danilo. Muito obrigado, professor. Eu te digo por que eu tô muito elegante. Pô, então diga aí. Eu digo para você também, Geiciano. Você, inclusive, hoje você tá, né, muito bem vestido. Eu assisti os vídeos de vocês e falei, aqueles rapazes elegantes, eu não posso perder, né? Vamos lá, vamos acompanhar. Olha, e a elegância, ela foi proporcionada pela nossa amiga Karina, da Gentleman. Obrigado, Karina. Né? Porque um gentleman, ele sempre tem que estar bem vestido, Eu quero saber se eu tô convidado aí lá também. Tá. Com certeza. Com certeza. E o gentleman, né? Muito essa questão de ser, né? Então, quando você consegue externalizar, até inclusive dias que eu tô... Uma curiosidade, professor, que acho que eu nunca comentei. Dias que eu tô meio pra baixo, eu vou melhor bem vestido. Perfeito. Pra me dar um up na minha autoestima, entende? Porque a vestimenta realmente ela te empodera, né? Quando você tá maltrapilho ou quando você tá com terno, com um negócio mais... E a mente e a corpo são super ligados. Exatamente. Você espelha aquilo que tá aqui dentro, né? O Geiciano, desde que ele era acadêmico, ele muitas vezes ia de terno e gravata pra aula. Mas olha, sabe uma curiosidade? Eu vou comentar uma frase que... Eu sempre carrego frases e histórias na minha cabeça, na minha mente, né? Então, naquela época... Muitos olhavam assim e falavam, mas caramba, por que esse cara faz isso, né? Mas eu sempre tinha na minha mente o seguinte, vista-se para o que você quer e não para o que você tem. Olha só. Porque você leva isso, como você falou da imagem, você se... Poxa, eu tô me vestindo bem, eu tô cuidando de mim. E se eu tô cuidando de mim, eu tô esperando coisas boas, prosperidade, você atrai coisas boas. A partir do momento que você deixa de cuidar de você, você vai cuidar de quem? Do mercado? Você vai cuidar... Não tem. Você tem que ser a primeira pessoa a você pensar na tua vida, para depois o resto. Então, essa questão de vestimento e tudo mais é fundamental para você ter a mensagem saiu melhor que eu esperava. Mas essa não é a minha mensagem final. E uma mensagem final que eu quero passar ainda melhor, porque para as pessoas realmente saberem, né, que o mercado, tirar aquela visão de mercado de pessoas arrogantes que era, pessoas que não compartilham. A gente tá aqui para compartilhar, aberto a conversas, quem quiser conversar e tudo mais. Adoro falo pelos cotovelos, falo demais até. Então, tem aquela historinha, né? Mas por que o professor vem passar a estratégia dele? Por que você vai falar da tua estratégia e tudo mais? O mercado é tão grande e não precisa, né? Pergunta pra mim. Mas e não só por isso, mas é aquela história, se você tá em um ambiente que as outras pessoas crescem, você cresce junto, né? Então eu vou contar uma historinha pra deixar as pessoas pensando, né? Porque existia um vilarejo que o cara plantava milho. A gente já tá falando de milho, vai casar certinho. E o cara sempre produzia o melhor milho da redondeza. E tinha o concurso naquela cidade que premiava qual que era o melhor milho. E o cara sempre ganhava. Sempre ganhava. Aí um repórter falou, vou entrevistar esse cara. Não é possível, como é que ele sempre vai levar o melhor milho? Chegando lá, ele encontrou esse cara distribuindo as sementes do milho dele, que foi premiado, para as pessoas que estavam em volta. Para os vizinhos dele e tudo mais, que eram tecnicamente adversários dele, né? Concorrentes dessa disputa. Dessa atividade. E ele ficou curioso, chegou lá, olha, eu ia te fazer essa pergunta, como que você consegue o melhor milho, mas eu tô curioso. Por que você está distribuindo o teu melhor milho para as pessoas? Você não tem medo delas produzirem um milho melhor que seu no próximo ano? Ele olhou e falou, olha, o milho que eu produzo aqui não depende só de mim. Se você olhar as propriedades em volta, todos os meus vizinhos plantam milho. E o milho é produzido pela polinização. Se eu oferecer uma semente de má qualidade para os meus vizinhos e o vento trazer o pólen dessa semente ruim para minha plantação, mesmo que eu cultive a terra da melhor forma possível, coloque o melhor adubo, cuide do jeito que tem que ser, a polinização vai ser afetada e eu vou produzir um milho ruim. Então, distribua suas melhores sementes para quem está na sua volta, para você colher uma semente melhor ainda. Olha, show de bola. Show de bola, parabéns. Muito boa a mensagem. Eu acompanho sempre o Instagram do Geiciano e sempre tem mensagens motivadoras lá. Eu gosto. É uma coisa que eu admiro bastante você, Geiciano, nesse sentido. E muitas impactam o meu dia a dia, assim, que eu fico pensando, puxa, é verdade mesmo, né? Então,
E bacana essa. A gente fez uma conversa tão técnica aqui, mas no dia a dia eu tô sempre falando essas histórias e comentando porque é legal e o mercado tem muito disso, né? A gente fala muito da parte técnica, mas o que faz o mercado também são pessoas. E as pessoas têm a comunicação e a conversa, é isso que define também quem você vai ser, né? O grupo que você está inserido define quem você vai ser. Tua mensagem final, Danilo? A minha mensagem final, deixa eu pensar aqui numa mensagem bem bacana, porque depois de uma mensagem dessa aí... Posso dar a minha antes, então? Pode. Peguei você, né? Ele me pegou Fala que eu tô curioso. no podcast passado, né? Não, eu fico muito orgulhoso, né? Inclusive, existem professores lá da UEPG que vão assistir esse podcast também com orgulho, porque foram teus professores. E a gente vê o aluno nosso tendo sucesso e tendo sucesso principalmente na disciplina que você trabalha, né? E isso traz pra gente uma satisfação que parece ser tua, né? Perfeito. Então eu vejo assim que quando você é criança, você adora o Natal, a Páscoa, o teu aniversário. E quando você vira pai, você adora esses eventos não por você, pelo que você vai ganhar, né? Pela aquela ansiedade que você tinha quando criança, mas pelos teus filhos, né? E os alunos são os nossos filhos. E hoje eu estou muito orgulhoso de ter aqui você. A gente tem não só aluno e professor, mas a gente tem uma história junto de produção acadêmica, uma história de amizade, uma história de desafios, né? De momentos bons, de momentos difíceis que foram superados, e hoje a gente está aqui conversando. E eu digo até mais, professor. O professor é um mentor. E o Muito mentor obrigado. tem sempre a alegria de ver o seu mentorado crescer. E isso é fantástico para as duas partes, né? Então eu agradeço bastante. Eu poderia dizer N oportunidades que a gente teve de conversar e tudo mais, que me acrescentaram muito. Então eu agradeço não só o professor, mas todo mundo. Não posso citar nomes porque eu vou cometer o erro de não falar citar todo mundo. Todos, né? Mas realmente cada um tem um espaço guardado especial na minha vida que eu não vou esquecer, realmente. Isso, e o Vida de Mercado deseja sempre pra você sucesso e venha compartilhar conosco lá. Eu tô sempre aberto a convites. Eu também vou encher a bola do professor Lívio aqui, né, em relação a... Vai ficar vermelho. A ser um mentor, né? Que uma particularidade interessante do professor Lívio é que ele não tenta limitar a tua visão, tá? O professor Lívio, ele tenta extrair o que tem dentro de você, e isso é muito bacana, né? Ele é um lapidador, né? Ele olha o que você tem, ele, cara, o que você acha disso aqui? O que você acha disso aqui? Ele não tenta te manipular, né? A maior parte das pessoas, ela quer impor a verdade dela pra você, né? E isso você acaba freando, às vezes, o crescimento da pessoa. Isso é um mindset muito legal, que eu admiro muito no Lívio, que é essa questão de você deixar florescer, né? Pois isso é muito legal. E a minha frase aqui que eu vou deixar, a gente falou um pouco sobre o ser, né? Que a parte técnica, ela é legal, mas você precisa ser primeiro, né? Exato. Foi o que você falou, que a virada de chave foi quando? Quando você teve conhecimento, né? Quando você internalizou aquilo, você realmente virou um trader, né? Eu vou deixar uma frase aqui que eu gostei muito, que é uma definição de sucesso, tá? Sucesso é ter paz de espírito. Paz de espírito que é alcançada quando nós nos conscientizamos que demos o nosso melhor naquilo que nos propomos a fazer. Perfeito. Então, eu acho que essa é a melhor definição de sucesso, né? Que é você fazer como um romano, né? Que é você cortar pelo fio da espada, é você viver aquilo com verdade, né? Morrer e aceitar aquilo e ter paz de espírito. Se sentir realizado. Exatamente, ter paz de espírito naquilo que você é, naquilo que você se propôs a fazer. Essa aí é a mensagem aí pro pessoal. E agradeço a você a participação aí do programa. Pô, é muito legal, né, professor, ouvir pessoas que têm tesão do negócio, né? É isso aí mesmo. É muito legal que você percebe o cara que ele realmente gosta daquilo que ele faz e da pessoa que tá lá cumprindo horário, né? Ou a pessoa que tá lá pra ganhar dinheiro. Exato. Essa que é a grande diferença também. Você tem que gostar do que você faz, porque você vai estar ali a grande parte do teu dia e aquilo vai te estressar, vai te trazer momentos felizes e tudo mais, então você vai ter que gostar daquilo, queira você ou não. Isso. É isso aí. Então agradecemos a você, o nosso internauta aí que tá nos acompanhando. Isso. Não deixe de sempre assistir aí os outros podcasts também que ficaram super interessantes, e toda semana nós estaremos postando aí na sexta-feira às 20 horas o nosso podcast, tá? E esse ano vai trazer análises aí
do mundo do milho aí no Vida de Mercado. Aguarda aí que ele vai postar lá para nós. Aperta o sininho aí para não esquecer. Segue a gente no nosso Instagram, vida.d.mercado. A gente sempre tá postando alguma coisinha lá. Fica ligado.